Salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui é Guto Lima, muito obrigado por você ter entrado nesse podcast, tanto você que está assistindo pelo YouTube, você que está assistindo pelo Spotify, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Estamos com o problema de estar postando os episódios, mas a gente está vendo, tá, gente? Eu sou só um lidando com toda a parte. Os guri do Garras, inclusive, fica o agradecimento aqui, Estúdio Garras, você quer gravar sua videoaula, você quer gravar podcast, aqui é o lugar certo para você fazer a captação dos seus materiais. Eles fazem a captação pra mim que fica maravilhosa, perfeita. O problema é eu mesmo quando chego em casa, entendeu? A demanda tá muito grande. E por isso eu vou fazer o apelo aqui agora. A gente tá precisando de apoiador, entendeu? Você que é empresário, você que tem uma lancheria, você que tem qualquer tipo de comércio na região metropolitana, entre em contato comigo no meu Instagram, @ogutolima, e apoia nos pila aqui, que é o seguinte, tá sempre rodando umas conversas legais, gente de esquerda, gente de direita, e logo mais a gente vai ter mais artistas também fazendo parte desse podcast para ter um giro maior de convidados. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui na minha frente, também voltando pro que iniciou esse podcast, que é a política de Canoas, da nossa Câmara de Vereadores. Eu tô aqui com a Larissa, tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Tudo prazer certo? estar aqui, Guto. Obrigada pelo convite. E aí, tudo certo? Tudo certo, graças Tranquilo? a Deus. Já fui no banheiro, grávida, Boa. né? Que tá gravidinha, inclusive. Parabéns. Tá com quanto Obrigada. tempo? Tô com 4 meses. 4 meses. Bah, que da hora, cara. Eu e minha mulher, a gente tá louco pra fazer outro. O que falta é o dinheiro mesmo. Assim, tem que pensar bem antes, tá tudo muito caro. A outra já tá cara, já. Tu já é mãe já também? Já tenho uma pequena de 2 para 3 anos, a gente já paga escolinha. Agora que ela desfraudou, então deu uma aliviada, mas aí já tá nascendo a outra, né? Então não durou muito tempo. Lá em casa a gente não desfraudou ainda, que a gente tá difícil de querer comprar essa briga. É o último resquício de bebê. Mas vai dar certo. Deixa de fralda. Mas maravilhoso, que legal. Me diz uma coisa, você é vereadora há quanto tempo? Eu sou vereadora há 6 meses aproximadamente. Há 6 meses? Isso. Então você entra como... Desculpa se eu errar a nomenclatura, mas é o que seria suplente? Isso. Eu concorri em 2024 e fiquei como primeira suplente do PL. E aí entrei em agosto de 2025. Então tu entra basicamente para substituir o Ezequiel? Isso, exatamente. Legal, que da hora. Exatamente. E o que tem sido assim nesse teu período como vereadora? O que tu sente? O que tu identifica assim da posição como vereadora? Assim, o que tu tem para dizer pra gente? É um peso, né, Guto? Ser vereador é uma responsabilidade, representar uma cidade de forma legislativa, as fiscalizações. A gente tem muitos atributos que a gente tem que cumprir, né? Então, o peso dessa responsabilidade muitas vezes é difícil de lidar, né? A vida muda completamente, já não é tudo que eu posso curtir, que eu posso postar, eu não posso sair de qualquer forma na rua, as pessoas com as quais eu vou me relacionar, tudo eu tenho que cuidar, né? Então, nesse sentido é um pouco complicado, mas olhando por um outro lado é muito bom, porque o poder, mesmo com as responsabilidades, ele te dá o alcance, né? Então tu consegue ajudar as pessoas, tu consegue ter mais contatos, mais autoridade para resolver problemas. Sim. Foi exatamente por isso que eu entrei na política, né? Para ajudar a resolver problemas. Que legal. E tu é natural de Canoas? Não, eu nasci em Brasília. Nasceu em Brasília, pô, legal. E tu tá aqui há quanto tempo? O meu pai é militar, né? Então ele foi transferido para Brasília e aí lá eu nasci. Um aninho depois a gente já veio para Canoas. A minha família inteira é gaúcha. Legal. Então, legal. Com 1 aninho de idade eu vim pra cá. Nesse meio tempo a gente acabou se mudando pra outros estados, outras cidades, por conta das transferências, né? Sim, como militar fica sempre migrando. Mas eu tô aqui desde 2011, daí, quando ele parou de ser transferido, né? Ele se aposentou. Então, de 2011 agora 2026, acho que são 15 anos, né? E qual bairro tu te situou aqui, que tu mais... Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, baita bairro. Uhum. Cheguei a morar um tempo ali, morei com o Ju Lisboa durante a pandemia. O Ju Lisboa, quando ele veio morar em Canoas, a gente ficou morando ali no Nossa Senhora das Graças. Ali. Sim, eu gosto bastante do bairro, é um bairro bem tranquilo, bem de velho, né? O pessoal mais silencioso. É, a galera bem mais tranquila, Isso, assim, né? Até a gurizada do Nossa Senhora das Graças é mais respeitoso. Vai andar ouvindo música no celular, ele anda assim. Eu gosto de não atrapalhar os outros, pelo menos, assim. Exatamente. É legal, é uma consciência. Eu sou maloqueiro, eu ouvia também, eu ia no ônibus,
Eu via no ônibus, não tinha fone, era isso, era botar aqui, ó. Todo mundo achava que eu era mó importante. Nossa, mano, esse menino entrou no ônibus e não sai dessa reunião, cara. Aí tava eu ouvindo MC da Leste, sabe? Mas é uma boa forma de também afastar aquela pessoa que a gente não quer conversar, né? Mas ver uma pessoa já... Opa! É verdade, é verdade. Tu usa muito isso na câmera? Não, nem posso. Tô brincando. Mas que legal. Eu vi que tu teve, há pouco tempo, há poucos dias, rolou o lance levantarem a... Eu não vou lembrar o nome, mas foi feito tipo um quebra-mola, não sei se é esse o nome, na frente da Adventista ali, né? Foi uma faixa elevada. A faixa elevada. Isso aqui, a faixa elevada tu consegue colocar, ela é reta em cima, né? Então tu consegue colocar a faixa de segurança em cima para as crianças atravessarem. Né? Na verdade é um projeto muito antigo, desde que o Adventista surgiu. Ali tem um problema muito sério de mobilidade urbana, porque pela legislação o Adventista nem poderia estar ali, tá? Porque é uma avenida. Então, no projeto, eles inseriram um drive, nem esse drive-thru de fast food, para deixar as crianças, para pegar os filhos, enfim. Só que os pais não usam, porque às vezes dá engarrafamento, às vezes é muito demorado, tá com pressa, para do outro lado da rua e a criança tem que atravessar. Entendi. E aí já viu, né? Uma avenida com criança não dá muito certo. Tá, entendi. Eu recebi uma denúncia no meu Instagram que foi, às vezes a galera pede pra eu fazer vídeo ali, e eu, baseado nas informações que me deram, eu falei, isso não tem coisa ainda pra ser feito um vídeo. Porque a reclamação, na verdade, era do... Como é que é o nome do nosso secretário das obras? É o Guido Bamberg. Guido Bamberg. Ele... Era uma reclamação com ele, porque ele foi bem seco na hora de tipo, responder comentários, esse tipo de coisa. Que daí a moça até que fez a denúncia falou que isso era algo lá, que era pra ter sido feito lá na época do Jairo, né? Que foi ignorado e tudo mais. Até na época do Jairo tinha tido acidentes fatais ali, até e tudo mais. E daí agora foi feito, daí eu até fiquei meio perdido, porque ela mostrava, reclama aqui do bagulho, deu, tá, mas não estão fazendo essa semana. Não, estão fazendo, mas não gostei da maneira que ele falou. Deu, mas aí não também... é o que ele falou, é o como ele falou. Daí também é complicado, assim, sabe? Assim, se for... o pessoal, ele repara bastante na forma como tu vai falar com eles. Né? Se falar um pouquinho mais ríspido, assim, já... Mas o que acontece? A gente estava sem contrato de quebra-molas. Desde a época do Jairo. Não tinha contrato de quebra-mola. Então, o que aconteceu ali foi fruto de muito diálogo com o Adventista, com os pais, com a Secretaria de Mobilidade Urbana, os engenheiros e com a Prefeitura. Por isso até que até muita gente falou, mas o vereador tal pediu, o vereador fulano, ciclano. Sim, vários vereadores pediram. Eu apareço no vídeo, o prefeito Ayrton me chamou, porque eu tive um papel importante de diálogo, de articulação política, que também é importante. Né? Também fiz pedido de providência, sim. Mas tive uma articulação política ali de representar os pais, de todas essas instituições, conseguir chegar num denominador comum. Por isso que mesmo sem contrato, nós conseguimos fazer. Porque aí a gente pegou daí da Secretaria de Obras o material necessário para fazer a faixa elevada. Porque o correto era o quê? O correto não, mas a forma mais burocrática, né? E a forma mais fácil, legislativamente falando, é tu colocar ali através da Secretaria de Mobilidade Urbana, através do contrato, da licitação, só que isso demoraria muito tempo. Entendi. Então, foi um paliativo que a gente conseguiu ali, uma alternativa com a Secretaria de Obras. Claro, não, mas muito bacana. É maneiro botar isso em conversa até para as pessoas entenderem. Porque esse é um grande ponto de iniciar esse podcast. A gente não tem ideia de como as coisas são feitas, na verdade. A grande população tem uma visão de que existe a prefeitura, vocês estão lá dentro e é dinheirado e fala, será que vamos fazer? Vamos largar uns lixos na frente da casa da Rosane hoje, sabe? As pessoas não têm ideia de como é que funciona, porque é bem isso, é muita burocracia, é muita... Então, basicamente, Canoas, ela não tá com nenhum contrato com uma empresa que deveria estar fazendo quebra-mola ou fazendo esse tipo de manutenção, é isso? Exatamente. Estamos sem contrato de quebra-mola, ele está sendo feito agora, a licitação, né, o trabalho técnico, porque exige estudo, exige viabilidade orçamentária, tudo isso é analisado, então é alguns meses aí de estudo de trabalho. Porque, por exemplo, se você faz de qualquer jeito essa licitação, qualquer empresa entra na justiça e derruba a sua licitação. Então tem que ser muito bem feito e muito avaliado para, a partir do momento que soltar o edital da licitação, as empresas olharem ali, não, tá tudo certo, vamos entrar, não tá favorecendo ninguém, tá redondinha. E aí acontece a licitação. Pode ser que eu vá regredir agora alguns passos, mas pra gente ter isso, pra ser deixado claro nesse podcast. Claro. Uma licitação, ela basicamente é quando
a prefeitura precisa de um serviço, isso é exposto de alguma forma, isso já vai com o valor que a prefeitura pretende pagar e as empresas se oferecem para... É isso? Na verdade, no caso, assim, eu não sou a pessoa mais técnica para falar sobre isso. Não, tranquilo. Mas como é que acontece? A gente, na nossa vida privada, a gente recebe o nosso salário e a gente vai lá e gasta como quer. Eu não preciso comprovar e fazer um concurso. Não, eu vou lá, compro e eu cuido das minhas finanças. Se eu ficar endividado, se eu não conseguir pagar, daí é um problema meu. Agora, como é um dinheiro público, tudo isso precisa de prestação de contas. Então, a prefeitura não pode simplesmente, tem aqui sobrando 5 milhões, eu vou lá e vou comprar o saco de cimento que eu quiser. Não. Como é o dinheiro público, eu preciso fazer uma licitação, colocar de forma pública, aí eu vou escrever a licitação com os meus agentes técnicos, aquilo que eu preciso, né? Então, eu preciso fazer uma obra, eu preciso de licitação para caneta de escritório, para papel higiênico, tudo precisa de licitação dentro da prefeitura. Então, ela vai lançar, dependendo do que ela precisar, ela vai colocar, não o valor, porque quem vai apresentar o valor é a empresa, né? Mas ela vai colocar o que ela precisa. A demanda de serviço... Exato. Se for uma obra é um pouco mais complexo, mas se for, por exemplo, uma caneta, ela vai colocar lá, preciso de uma caneta assim, assim, assado. Aí entra outra questão, né, que tu não pode favorecer uma empresa específica, mas tu pode dizer o que tu quer. Eu quero uma caneta assim, assim, assado, que tantas unidades. E aí tu abre o edital lá e as empresas vão lá. Eu tenho essa mesma caneta que tu tá pedindo por R$1.000. A outra, eu tenho por R$900. Eu tenho por 850. Aí ganha de 850. Mas, claro, isso tudo depende do formato, da necessidade da prefeitura. Sim. Maneiro, interessante que isso. Só como teve essa situação que quis aproveitar isso para iniciar a nossa conversa. E aí, me diz uma coisa. Você é jovem, né? Muito jovem. É uma falta de educação, que eu vou fazer aqui agora, mas quantos anos você tem? Eu tenho 26. Você tem 26? 26 anos. Agora eu fiquei mal agora, cara. Eu fiquei malejo, eu tenho 28, cara. Mas, então me diz uma coisa. Uma mulher jovem do PL vai muito contra o que hoje a gente vive essa guerra, né? Metade do Brasil tem uma opinião, outra metade tem outra opinião. Sim. Bem no meio tem um filho da puta que é eu, entendeu? Daí, tipo assim, é difícil pra mim me localizar e eu fico entrevistando os dois lados. Mas a galera da esquerda diria que, uma mulher jovem, do lado da direita, a direita é machista e tudo mais. Então, fala pra nós o que é que te levou. Tu já falou pra mim no off aqui que teu pai é pastor. Então, eu acredito que tu teve uma diretriz cristã. Teu pai era militar e pastor? Militar e pastor, aí tu imagina, né? Pô, lá dentro de aí, casa. Capaz, meu pai é a pessoa mais tranquila do mundo. Ele é maravilhoso. E de qual congregação? Da Lagoinha. Lagoinha. Lagoinha aqui de Canoas. Eles são pastores ali, meus pais. Legal, que bacana. O que acontece, Guto? Na verdade, durante a adolescência, eu fui pro lado da esquerda. Porque eu não sou o tipo de pessoa que me conformo com qualquer resposta. Então, por que tal coisa aconteceu? Porque Deus quis. Não, tem que ter alguma resposta. E esse tipo de resposta dentro de algumas congregações evangélicas são muito comuns. Dentro do ambiente mais conservador também é muito comum. Sim. E eu nunca me conformei com isso. Então, eu fui pro lado da esquerda porque tem essa chama revolucionária, né? Que todo adolescente, todo jovem tem, né? Essa rebeldia, essa insubordinação. E comecei, e sempre gostei muito de política, né? Então comecei a estudar os movimentos, movimento feminista, movimento LGBT. Era uma grande defensora, né? Até andava com o cabelo debaixo do sovaco quando eu era adolescente. Brigava todo santo dia com meu pai. Era uma luta. Mas o que aconteceu é que eu comecei a ver as incongruências do movimento. Então, tem muitas incongruências entre o movimento feminista e o movimento LGBT. Aí eu já não vou dizer se é certo, se é errado, o que é. Mas, por exemplo, o movimento LGBT... tem a parte lá dos transexuais, né? Da bandeira trans. Aí já entra em conflito com o movimento feminista, que é a supremacia feminina. Tá, mas é a supremacia feminina, mas aí tu tem uma lutadora de boxe que é um homem biológico que se identifica como mulher. Ela não tá tomando espaço de uma mulher biológica? É justo? Não é justo? Tá, e o estereótipo? Porque eu me sinto um homem. Eu necessariamente preciso me vestir como um homem para me sentir um homem? Eu não tô reforçando um estereótipo sexista, machista? Então eu comecei a ver essas incongruências, entendeu? E comecei a perceber que às vezes tinha até algumas hipocrisias dentro do movimento, e não tô criticando pessoas aqui, mas o movimento ideológico, tu tá falando né? baseado Isso, no teu na minha experiência, na tua experiência. Do movimento ideológico. Comecei a ver ali incongruências até de autoras feministas que lá no passado falavam sobre libertação sexual a tais níveis de chegar a pregar até amor entre pessoas de idades diferentes.
Ah, não importa se é menor de idade, se é menor de 10 anos, porque a criança, ela desenvolve essa sexualidade com 11 anos. E isso Shulamit Firestone falou. Autor do livro, Epstein. Autora é... Jeffrey Epstein, eu não sei também se ele não era feminista, né? Desculpa. Mas, tô falando que todas as feministas são assim? Não. Sim, mas existe um fundo no movimento que é meio obscuro. Claro, então claro, eu abandonei isso. Claro, não, com certeza. Uhum. E me diz uma coisa, você como direita, a gente sabe também que a gente pode falar, como tu falou, todo movimento, ele tem um extremo, ele tem um supérfluo, ele tem uma base. Sim. O movimento feminista em si, ele é vil ou não? Tipo assim, do teu ponto de vista, tipo assim, o que dá pra se salvar do ponto de vista feminista? Porque do ponto de vista feminista, há muito tempo atrás, tecnicamente tu não poderia ocupar a posição como vereador. Sim. Então, normalmente, quando a gente escuta, não, mas ela não se identifica como a feminista, talvez o padrão que tem hoje, como tu mesmo falou, do pelo do sovaco, do ouvir tal coisa, do ser um extremo. Mas existem coisas no feminismo que fazem sentido pra você. Sim. Quais são as coisas do feminismo que fazem sentido pra você? Então, estudando o movimento feminista, o que eu percebi é que, na verdade, o movimento feminista, ele se apropriou de conquistas que não são dele. Porque, vamos lá, a primeira mulher do Brasil a votar. Ela ganhou o voto do marido dela, que já era um político, que batalhou por isso. Ela não queria votar. Inclusive, na entrevista que ela deu após ser a primeira mulher do Brasil a votar, ela falou, não, eu nem tinha interesse nisso, nunca me envolvi. O nome dela é Celina Guimarães. Tá, legal. E ela era uma mulher até conservadora. E aí as feministas hoje falam, não, mas a gente conquistou o voto feminino. Não, na verdade, existem até autoras feministas que dizem que nada foi dado às mulheres, nada foi conquistado pelas mulheres, senão dado por homens. Infelizmente. E aí, é claro que a gente entende, sim, que existe uma questão de machismo. Não acho que o machismo seja patriarcal. Patriarcal não, estrutural. Não acredito no machismo estrutural. Mas, sim, existem pessoas que têm um comportamento machista, né? Que pregam a supremacia dos homens, que acham que mulher não tem dignidade. E isso a gente vê, na verdade, muito presente na Sharia islâmica, né? Então, por exemplo, a gente vê lá que as mulheres apanham, as mulheres são tratadas como objeto sexual, e já que no Ocidente, não, muito disso por conta do cristianismo. Então, eu não vejo nada no movimento feminista que me sirva hoje. O que eu vejo, na verdade, é uma apropriação de conquistas que não são do feminismo, e nada mais é do que um braço do marxismo. Porque o marxismo começou lá com o quê? Luta de classes. Proletariado contra a burguesia. Só que isso começou a ficar meio batido. Começou a bater isso. Ninguém queria mais saber. Por quê? Porque as pessoas começaram a alcançar ali no início do século XX um nível de vida um pouco melhor. Então elas não queriam mais saber de lutar contra o patrão. Aí eles começaram a inventar, não, peraí, então vamos colocar as mulheres contra os homens. Vamos colocar os negros contra os brancos. Vamos colocar os gays contra os héteros. E por aí vai. Né? Então são várias... É um eco do que era o marxismo clássico. Né? Mas o feminismo em si, pra mim, não me serve hoje. Entendi. Esse sempre foi uma linha de conversa que eu sempre fiquei muito confuso por conta de que o que eu entendia por feminismo não era um movimento. Eu entendia mais o feminismo como como uma mentalidade, entende? Então, tipo assim, a gente ia jogar uma partida de futebol. Tá todo mundo jogando junto. Sim. Homem, meninos e meninas. Então, na minha cabeça, o lance de feminismo era tu tentar não passar pra trás ou dar mais importância pro lance da igualdade. Depois que eu fui entender que sim, não, existe uma filosofia. Quando se fala de feminismo, não é só a teoria de não deixar homens acima de mulheres, mas sim existe uma tese, uma teoria e tudo mais. Então, é interessante a maneira de conversar com alguém que é uma mulher, afinal, eu tô fora do meu local de fala. Então, é interessante. Na verdade, a dignidade da mulher veio muito pelo cristianismo, né? Por entender que todo ser humano, ele é digno de ser respeitado por ser um ser humano. Né? O cristianismo entende assim. Nós temos uma raiz judaico-cristã moral, uma raiz jurídica romana e uma raiz filosófica cultural grega. Então, na nossa raiz moral judaico-cristã, a gente entende aqui no Ocidente que todo mundo precisa ser respeitado por ser um ser humano. Sim. E aí o feminismo acaba lutando por uma coisa que pra mim não faz muito sentido, né? Que é aquela coisa de igualdade. Mas nós não somos iguais. O homem é diferente da mulher, na minha opinião. Então, são papéis diferentes, são funções diferentes. E hoje a mulher não tem nenhum direito que o homem não tenha.
Na verdade, a gente tem até um certo privilégio, né? Porque se eu chegar na delegacia hoje e falar que o fulaninho me estuprou, que o ciclaninho me bateu, na mesma hora é emitido ali um mandado de prisão, é emitido ali como é que é a distância, né? Sim, O cara não pode mais chegar perto de mim. Sim. Então, eu acho que, na verdade, as mulheres, elas são até, de certa que forma, se prove ao contrário. Exatamente. Assim, infelizmente, né? Que na verdade é uma covardia, né? Porque covardia. Porque eu entendo também que talvez isso seja hoje resultado de anos de... Porque, como tu falou, homens e mulheres são diferentes. Tem a tendência, num conflito físico, o homem ter a vantagem, né? Então, acredito que hoje a gente tenha isso por causa do resultado de anos e anos dessa violência. Exatamente. Então, sim, hoje, na dúvida, vai preso, só que a gente tem pessoas injustiçadas, né? Muitas, a gente tem situações... Da mesma forma que a gente também tem muitas mulheres que sofreram com violência, claro, e isso não é invalidando a dor delas, né? Mas eu acho que não existe, tipo assim... As pessoas tendem a fazer isso, né? Exatamente. Tipo assim, por ouvir falar, não, então quer dizer que todo homem... Não é disso que tá sendo dito, não é isso que tá sendo dito. Mas sim, tem que se ter um padrão pra analisar a situação de uma maneira melhor, né? E na verdade, até o que muitas feministas falam, né, dos problemas da cultura do estupro, enfim, muito disso veio pelo movimento feminista, de sexualizar a mulher ao extremo. De, eu sou dona do meu corpo, então eu saio pelada por aí, eu faço o que eu quiser, eu rebolo até o chão e eu canto músicas me colocando como um objeto sexual, mas eu não quero que os homens sejam tarados e passem a mão em mim. Então não se coloque nessa posição. Eu vejo, sabe? Nesse sentido, assim, se a mulher ela quer o respeito, ela também tem que se dar o respeito. Nós precisamos construir uma cultura que não seja pervertida moral e sexualmente. E isso passa também por uma construção das mulheres, não só dos homens. Os homens têm que se controlar? Sim, mas a mulher também não precisa atiçar. A mulher também não precisa se colocar nesse lugar de sexualizada, sabe? Bacana. Vamos lá. Aproveitando que tu falou que tu ia... Gente, só me dá uma... Olha, só me fala como é que tá de horário, eu tô sem o cronômetro aqui. 22? Tá, beleza. Não, temos tempo ainda. Como tu falou que tu foi, mas teve esse flerte com a esquerda e tudo mais, em que momento que rolou essa troca, assim, de mentalidade, de postura? Sim. Eu tinha 17 para 18 anos. Dos meus 13 até os 17, eu estudava no colégio militar. Então, eu tinha um bom estudo e tinha muito acesso à leitura, à biblioteca. Enfim, Porto Alegre também é um lugar muito politizado, né? Então, ali tu já tinha um certo assédio da esquerda em cima dos adolescentes para filiação, para manifestação, para posicionamento político. Então, nesse ambiente, eu acabei indo para a esquerda. Mas com 17 para 18 anos, eu comecei a bater de frente com esse tipo de incongruência do movimento e comecei a perceber que, a partir do momento que eu discordava, eu já não era mais bem-vinda. Então, peraí, a gente não é o movimento do amor? Se eu discordo, eu sou inimiga? Se eu discordo, eu sou opressora? Eu concordo contigo. Eu não posso ter a minha própria opinião? E aí comecei a ver que quem saía da bolha, o homossexual que votava na direita, a mulher que votava na direita, que queria uma liberdade econômica, não, essa mulher não presta. Essa mulher, sim, pode ser estuprada, como a gente já viu várias vezes, manifestações para que mulheres de direita fossem estupradas. Lá em São Paulo a gente tem uma vereadora do MBL, que até é um movimento que eu discordo, mas que pessoas da esquerda falaram que ela deveria ser estuprada porque ela era uma mal comida. Então, ela não é uma mulher, ela não precisa ser respeitada. E aí, onde é que entra as feministas? Sim, sabe? sim, então, sim. esse tipo de coisa me fez pensar. Porque se é por todo mundo, e eu acho interessante esse, porque isso aí, esses são os momentos que eu gosto de olhar pra câmera, que é esse momento que eu tô desafiando bem a pessoa mesmo, assim. Porque se o movimento feminista é pra todo mundo, e no momento que tu tem um rival teu, tu agir dessa forma, tu é muito baixo, assim, fica muito escancarado quão baixo tu é. Sim. A gente teve uma situação agora de dos pronunciamentos que teve a Michelle Bolsonaro, em que visivelmente teve um homem que meio que palpou ela, assim. Sim. E teve gente nos comentários se dizendo de esquerda, de tipo assim, mas e aí? Mas é contra o feminismo. Então, daí não, né? Daí realmente é muito baixo. Eu sinto de verdade, como eu falo, que eu sou um cara que realmente eu não consigo me identificar totalmente com esquerda, totalmente com direita. Eu consigo concordar, tanto que esse podcast está sendo a maior prova. Sim. Consigo trocar ideia com todo mundo. Sim. E às vezes eu até discordo. E às vezes eu até discordo de alguma coisa, mas eu consigo entender, ok? Sim. Tá fomentando o diálogo, assim. Mas teve só para complementar, Guto, teve um fato que foi imprescindível, assim, para que eu mudasse de ideia.
que foi um momento de oração que eu tive no meu quarto. Que eu tava passando por aquelas crises que todo mundo passa na vida. Uma crise existencial, uma vontade de não viver mais, uma depressão. E eu fiz uma oração no meu quarto. Eu falei, Jesus, eu sei que meus pais creem em ti, tem a igreja, eu discordo da igreja. Naquele momento eu discordava de tudo. Mas se tu é real, se tu existe, o Senhor vai me aceitar, vai me amar. E o Senhor vai me convencer daquilo que for verdade, daquilo que for errado. O Senhor vai me convencer. Eu não vou precisar que ninguém venha aqui ficar brigando comigo, ficar discutindo comigo. E a partir daquele momento eu tive, de fato, um encontro com Deus, sabe? Eu sou uma pessoa que tem muita fé hoje. Eu sou cristã, fui pra igreja depois disso, evangélica, tive uma conversão real, uma mudança de atitude, não só ideológica, mas no meu caráter. Então, isso também foi imprescindível para que eu deixasse para trás alguns comportamentos. Legal. Boa, vamos entrar nesse assunto até como ex-cristão. Na verdade, eu sempre digo que eu acredito em Jesus. Sim. Jesus foi incrível, um ser incrível, assim. Sim. Mas eu realmente não tenho afinidade com fã-clube, na maioria das vezes, assim. Sim. Então, é que nem Beatles. Beatles é maravilhoso, mas os fãs são um saco. Gente chata, sabe? Sim. Pô, só quer falar inglês, sabe? Calma. Então, tipo assim, ó. O Estado é laico, né? Tu acha que valores cristãos, eles são pro país inteiro ou as pessoas podem escolher? Porque elas podem escolher, não tô falando sobre ditadura, mas eu digo sobre sobre ser imposto, porque realmente tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita. Qual é a tua percepção a isso? O Estado laico, as nossas diretrizes morais e tudo mais? Sim. Eu entendo que é justamente por Estado ser laico que nós temos liberdade de crença, né? Hoje no Brasil nós temos um modelo de laicidade que ela é colaborativa. Ou seja, ele não é aquela laicidade ateísta, que é a laicidade da França, por exemplo. Aquela que é quase uma paixão religiosa, né? A França odeia qualquer tipo de religião, né, no Estado. Então, não existe nem crucifixo, não existe nada, né? Mas aqui no Brasil nós temos uma colaboração, em que a igreja, a fé, ela pode sim colaborar com o Estado. Não quer dizer que o Estado vai entrar dentro da igreja ou que a igreja vai entrar dentro do Estado. E acho que isso é justo, até porque as coisas têm que ser separadas. Sim. Mas acho que é importante que a gente entenda que o fato do Estado ser laico, isso não me impede de ser uma política cristã. Porque a lei pode sim ser influenciada por valores cristãos. Assim como pode ser influenciada por valores da Umbanda, por valores espíritas e por aí vai. Né? Cada um tem a sua liberdade de fé e a gente pode sim manifestar ela e isso nos assegura a liberdade de culto. Com certeza. Eu, como te falei, eu era da adventista, né? Eu acho uma coisa muito engraçada sobre a Bíblia. Meu pai me falava uma coisa sobre a Bíblia, que a Bíblia era como um elefante e tu largar 6 pessoas cegas pra passar a mão num elefante. Cada uma delas vai descrever uma coisa diferente, assim, sabe? Porque é um livro muito... Sim. Ele é muito interpretativo. Na verdade, eu acho nada correto a afirmação sobre algo sobre a Bíblia. Sim. Quando a gente tem... A gente tem da mesma... Vamos tirar o catolicismo. O catolicismo, na verdade, é uma deturpação da Bíblia cristã mesmo, né? O catolicismo a gente pega ali, depois que Roma crucifica Jesus, eles decidem usar isso a favor deles e criam o catolicismo. Mas, pegando a nossa Bíblia mesmo... a gente tem a Pentecostal, a gente tem a Universal, a gente tem a própria Adventista e cada uma delas tem dogmas diferentes. Eu acho isso engraçado. A Lagoinha, pra mim, é uma igreja muito nova. Na verdade, a Lagoinha existe há quanto tempo? 60 anos. 60 anos. Eu nunca ouvi falar da Lagoinha. E uma das coisas que eu mais me orgulhava era de, tipo, cara, eu já fui em muita igreja, assim. Sim. Eu nunca ouvi falar É que ela não... ela recentemente se expandiu para outros estados, né? Mas ela é uma igreja que surgiu no bairro Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, Então, legal. Exato. E qual é os dogmas da Lagoinha? Então, é engraçado tu falar isso, Guto, de fato, né? Só fazendo uma observação ali sobre o que o teu pai falou, eu concordo com ele, porque cada um vai ter uma interpretação diferente. Mas diferente de qualquer outro livro do mundo, a Bíblia é o único que tu pode ler na presença do autor. Porque Jesus nos falou que hoje nós temos o Espírito Santo. Então, ele testifica no nosso coração. Não é uma coisa mística,
mas é sim uma testificação no espírito, né? Então, a Lagoinha, ela tem dogmas diferentes das outras igrejas, e não quer dizer que as outras igrejas estejam erradas, mas acho que é isso, são interpretações diferentes, e acho até legal isso, porque tem igreja para todo tipo de gosto, né? Sim. A pessoa sim. gosta de uma coisa mais do fogo, mais pentecostal, né? De falar em línguas, ela vai para pentecostal. Mas ela gosta de uma coisa mais centrada, mais reformada, ela vai para uma presbiteriana. E a Lagoinha é uma igreja muito moderada, né? Ela é uma igreja batista, então ela tem os próprios dogmas dela ali, mas ela é uma igreja carismática também. Ao mesmo tempo que ela entende que a Bíblia é a base de tudo e que nada pode sair da Bíblia, nenhuma doutrina pode estar fora da Bíblia, ela também entende que existe um equilíbrio com o agir do Espírito Santo. Então, uma igreja carismática é a igreja que crê nos dons do Espírito, né? Ela não crê que cessou os dons lá em Atos, mas que hoje ainda a gente pode ver curas, a gente pode ver Deus derramando, fazendo um milagre em alguém, ressuscitando um morto, enfim, a gente crê que Deus ainda faz milagres. Lagoinha, ela entra na classificação Igreja da Parede Preta? É da classificação. Na verdade, eu acho que foi a primeira no Brasil. Foi a primeira? Acho que foi a primeira no Brasil. Legal. Exatamente. Era uma igreja que, se pegar a sede, ela era cheia de bandeirinhas, assim, porque sempre foi uma igreja muito missional. E aí, quando pintou de preto, deu o maior bafafá do mundo, né? Porque é preta do diabo, né? Daí é Sempre complicado. teve isso. Daí é complicado também, né, gente? Daí, olha... Sempre tem o pessoal mais fundamentalista, Sempre, né? sempre. Esse é o problema. Hoje o problema é tu olhar pra uma coisa e tu falar, isso aqui é cinza. Não, mas isso é muito cinza. Não, é pouco cinza. Sempre tem a distorção hoje em dia. Mas interessante, assim. Eu tenho uma amiga minha que ela ia numa igreja, não faço ideia que igreja que era, assim, mas eu quando eu era cristão, aos 10 anos, dos 10 aos 3, eu lia a Bíblia inteira. Eu pregava na Adventista, assim. Então, a primeira vez que eu vi uma história dela, eu agora adulto, eu vi uma história dela, tô indo na igreja. Que legal, tô indo na igreja. Eu acho maneiro, pra quem... Eu fui uma pessoa, eu me denomino alguém que eu estudei tanto a ponto que parou de fazer sentido pra mim estar dentro de qualquer templo. Sim. Parou de fazer sentido pra mim. Eu tenho meus ideais e literalmente na minha cabeça vem o que Jesus faria. Porque pra mim, a partir do Novo Testamento, é isso que importa, assim. E ela postou um story dentro da igreja, que isso daí já me emputeceu já. O que tá fazendo story? Cara, parece tensão do que tá acontecendo. Sim. E daí o story dela era dentro da igreja tomando chimarrão. Isso me irritou profundamente. Isso me irritou profundamente. Mas agora tu tá sendo fundamentalista também. Mas todo mundo tem um pouquinho fundamentalista. Todo mundo tem um pouco. Mas tomar um chimarrão ainda no mesmo nível que café, então, sabe? Vou fumar um cigarro daqui a pouco no banco da frente, assim. Todo mundo é um pouco. Sim. Mas legal, bacana. Eu não gosto de pipoca dentro da igreja. Comendo pipoca, tem igreja né? que come pipoca dentro da igreja. Eu não gosto que suja. Mas a intenção eu também tenho a minha parte. Mas a intenção é o quê? Atrair o corvo do pica-pau? O pessoal tá vendo um show ali, um teatro. Não, mas é bacana. Eu já fui o diabo já em peça da igreja, tu acredita? Sério? Eu era o gurizinho Tu não orou depois, assim, pro diabo sair eu era o gurizinho que tinha o cabelo comprido, sabe? Que daí era o cabelo comprido, botava um lápis de olho, botava uma camisa preta e falou, é o diabo. Sabe assim? Tu era terrível, então. Não, eu era... Porque era na peça. Eu pregava, eu fazia tudo, mas eles falavam, não, tu tem mais carinha pra ser o diabo. Nossa, que legal, coisa boa, pastor. Obrigado por ressaltar isso em mim, assim. Muito legal da sua parte, assim. É engraçado, né, cara? Mas eu fui bastante tempo da Adventista, assim. Vamos mudar, mas bacana. Eu gostei desse papo. Realmente, sobre a Lagoinha, eu não entendo muita coisa. O que a gente entende, assim, uma frase que o pastor Márcio, que é hoje em dia ele se afastou, né, que ele tá muito idoso. Mas foi o pastor sênior por muitos anos, por 40 anos, se não me engano, que ele falava assim, você pode tudo, menos pecar. E esse é o dogma que a gente tem. Eu quero fazer tatuagem, eu quero usar roupa preta, eu quero pintar meu cabelo de azul, eu quero tomar chimarrão dentro da igreja. Tu tá pecando? Tu tá fazendo isso com fé em Deus? É pecado? Tá escrito lá na Bíblia que é pecado tomar chimarrão? Não tá escrito. Então, tu pode, só não pode pecar. Mas eu acho legal, eu acho que uma coisa, como quem tem uma religião e quem não tem uma religião tem uma diferença gritante, assim, né? De quem tem uma religião, independente de qual religião que for, essa pessoa tem algum tipo de esperança, né? Sim, com certeza. Entre eu e você, muito provavelmente naquele último segundo derradeiro antes da vida se esvair, tu vai ser uma pessoa que vai ter bem mais esperança que eu. Isso pode ser literal ou
de qualquer jeito, o momento da perca do fôlego de vida, tu tá tendo essa esperança. Sim. Tu ainda tá otimista. Sim. Entre eu, provavelmente, amigos, acabou. Sabe? Então, E tipo se Jesus assim, não aparecer pra ti antes, entendeu? que ele aparece pra ti, vem cá. Pô, então... Aí tu vai brilhar o olhinho. eu ia achar muito bacana, Então é engraçado, eu acho que a religião realmente ela traz uma esperança que a maioria das pessoas não tem Sim. e faz bem. Eu só acho que quando a gente tem uma religião, a gente precisa estar buscando ser melhor. Com certeza. A gente precisa. Com certeza. Isso é o batuqueiro, isso é o cristão, isso é o católico, isso é todo mundo. A gente precisa estar buscando ser melhor. Precisa estar buscando evoluir. E não tentar achar na religião um motivo pra poder ser pior com os outros. Pra oprimir os outros. Pra oprimir exato. os outros, sabe? Exato. Pra cagar a regra, sabe? Então, essa é a parada. Mas maneiro, Eu vamos creio lá. nisso também. Qual é a tua percepção da nossa política em Canoas? Eu vou te dizer, assim, a política em Canoas é uma faculdade, tá? Canoas é uma cidade que só vendo pra te acreditar e quando tu vê, tu não acredita. Porque é muita loucura, assim, sabe? Mas tu diz em qual ponto, assim? No ponto político. Mas do político de quem executa ele ou realmente da demanda somado a anos de descaso? Tudo junto. Assim. As demandas da cidade, tanto com relação ao cenário político de bastidores também, os atores políticos que nós temos na cidade são pessoas muito experientes, são pessoas que têm opiniões diferentes, a gente tem muitos embates, então é realmente uma cidade assim que precisa ser estudada, sabe? Então, mas eu acredito em Canoas, acredito que Canoas tem solução, acredito que a gente pode sim fazer de Canoas voltar a crescer, né? Canoas cresceu, bateu no teto, parece que e voltou. Mas eu creio que a gente consegue voltar a ser, de repente, ali até a segunda maior potência do estado, né? Canoas tem potencial para isso. Sim, é uma cidade muito grande, assim, né? E qual é o teu lugar nisso tudo, assim? Qual é os teus objetivos? O que a Larissa tá trabalhando daqui pra frente? O que a gente pode esperar de ti? Eu sou apenas mais um ator político nesse meio, né? Ninguém muda sozinho. Isso é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, assim, que se eu quiser mudar alguma coisa, eu vou precisar de pessoas comigo. Ninguém muda o mundo sozinho. Então, eu tenho projetos, eu tenho expectativas, mas é uma construção. Eu sou uma pessoa que defende muito a infância, que defende muito as crianças, porque eu acredito que elas são o futuro, mas também são o presente, né? Então, se a gente não cuidar das nossas crianças, não cuidar do seio familiar, a gente não vai ter uma sociedade próspera lá na frente. Se a gente tiver trocentas mil famílias destruídas por causa do álcool, das drogas, da criminalidade, da perversão moral e sexual, a gente lá na frente não vai ter bons médicos, bons engenheiros, bons cidadãos. A gente vai ter uma sociedade que vai piorando cada vez mais. Então, eu acredito muito num trabalho tanto político quanto moral e cultural. Porque o que faz muito um país crescer ou não é a sua cultura. É a cultura elevada. Primeiro, um país cresce culturalmente. Depois, ele cresce economicamente. A gente vai ver isso em vários exemplos ali, até da Idade Média, as navegações. Os países antes, eles tinham um crescimento intelectual, literário, e depois eles tinham um crescimento próspero. É uma consequência, né? Maravilhoso, legal. Assim, e eu até sou... Eu sou fruto de uma das poucas coisas interessantes que aconteceram no governo Jair, especificamente até do primeiro mandato, que era a agência da Boa Notícia no Guajuviras, assim, né? Então eu era adolescente, então realmente ali, eu queria comprar tênis para eu levar uma mochila com droga de ponto A para ponto B. Valia muito a pena pra mim. Sim. Principalmente que eu tinha uma cara... fácil, principalmente que eu tinha uma cara de inocente do caralho. Eu passava desapercebido, entendeu? Não era a mesma figura que vocês veem hoje, você aproveitava, entendeu? Pô, não, era outro cara, cabelinho curto. Minha mãe me vestia, eu parecia o irmão de Jorel, sabe? Assim, daí era muito fácil. Ninguém duvidava, ninguém ia achar. E realmente, as coisas que me tiraram de casa era o lance dos desbravadores mesmo da Adventista, que era muito legal, que daí eu tinha um contato na mata, isso me instigava a competição e tudo mais, era legal, era bacana. E o lance da Agência da Boa Notícia, que era um curso de jornalismo. Sim. Que eu nunca identifiquei nele nenhuma pauta identitária. Eu identificava nele literalmente, era jornalismo. Então, como é que se mexe numa câmera? Como é que se mexe num computador? Sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que falta muito hoje pra galera, pros jovens, assim. Sim. Né? O jovem, 10 a 15 anos é o período que ou
ou tu cria alguém muito legal ali, ou tu realmente vai perder o guerreiro, Sim. sabe? Então, a gente tinha que ter mais projeto social, de estudo, de arte. Hoje a Sim, gente sim. só acho que a gente tem que parar de fingir que isso aqui não existe. E Exatamente. eu odeio isso aqui, tá? Eu vou te falar de verdade. Eu trabalho com rede, eu sou comediante, mas eu odeio isso Não aqui. tem como fugir dele, né? Eu odeio isso aqui, principalmente depois da pandemia, Sim. que depois da pandemia muda formato, mudou a Sim. maneira que todos nós consumimos conteúdo e a maneira que a gente cria ele também. Mas a gente precisa achar uma maneira de conciliar a consciência social, tecnológica, Com certeza. com a educação que a gente já tem que ter. E eu assim. acho até, Guto, que a gente precisa de figuras de influência que serão influências boas para as pessoas. Quem são os maiores influencers hoje da nossa nação, da nossa cidade, estado? Alguns vão presos, outros estão metidos com rede de apostas, outros estão metidos com coisas imorais. A gente não tem boas referências no nosso país. Sim. Então, isso faz muita falta, porque isso é lidar com o imaginário das pessoas. A partir do momento que tu altera o imaginário das pessoas e começa a denegrir símbolos, imagens, tudo aquilo que é construído, que vem do passado, assim, como o que é bom, o que é belo, o que é justo e o que é moral, as pessoas elas vão perdendo a esperança, elas vão ficando mais preguiçosas moralmente, elas vão desleixando, porque falta referência. É o que eu mais vejo assim que falta, Sim, sabe? Tanto na cultura quanto no celular. A gente vai ver hoje, a pessoa vai falar, Virgínia. Pô, nada contra a pessoa dela, mas a Virgínia, o que ela influencia as pessoas de fazer de bom na vida? Porque ela é uma grande influenciadora de rede de apostas, de tigrinho. Eu sou completamente contra isso. Porra, agora tamo junto. Agora eu acho o momento mais concordei contigo. Tamo junto, cara. Pô, deixa as pessoas já ganham pouco. Pra que perder mais Exatamente. dinheiro, assim? E ganha na perda. Isso é muito triste. Ela ganha quando a pessoa perde. É isso. A pessoa... Bem, eu sou um que eu tô fudido até hoje. Já neguei coisa de tigrinho já. E olha... Gurizada, eu moro num apartamento que é menor que esse estúdio, tá? Ia mudar minha vida 15 conto por mês. Ia mudar minha vida. Eu nunca ia ter comido tão bem, ganhado tão bem na minha vida. Então, tipo assim, mas você ia conseguir dormir de noite, será? Pô. Deitar a cabeça no travesseiro e... Pô, tô fazendo tudo certo. Não, eu acho que não. Eu acho que até todo mundo que começa a fazer essas coisas, de começo não dorme bem. O problema é bem que nem tu falou. Conforme tu vai te arraigando cada vez mais Eu acredito, talvez, a gente pode até... E vamos marcar outra conversa pra gente trocar ideia. Até sobre o ponto, eu achei bem interessante, o ponto de moralidade. Talvez a mesma moralidade que tu acredita não é a mesma que a minha. Mas sim, eu acredito quanto mais tu começa a ter rusga de... O que pra mim é a principal parte da moralidade? A preocupação com o outro. Jesus nos deu 2 mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E sinto lhe informar. Mas se você não consegue amar o próximo como a ti mesmo, tu não ama a Deus acima de todas as coisas. Uma coisa tá ligada à outra, né? É impossível. É impossível. E se tu não ama a Deus sobre todas as coisas, tu também não consegue amar o próximo. Não tem como. Não tem como. Então, tipo assim, resumindo, traduzindo pro nosso português, o lance da empatia. Sim, de eu olhar pro outro com a mesma preocupação. Eu não gostaria que fizessem isso comigo. Então, cara, não tem como. Quanto mais tu faz, então realmente, nos primeiros dias, acredito que realmente tu não deve conseguir dormir. Mas é que a consciência adormece, né? A consciência adormece. Cada vez tu vai, tu vai te E acostumando. aí a ganância vai tomando conta, né? Que é o que a gente falou. A pessoa vai ficando com uma preguiça moral ali. Ela já não quer mais saber se isso é moral, se isso não é, se eu faria isso, se eu não faria, como é que eu me sentiria. Não. Eu me importo com o meu ganho, com o meu lucro, né? E vem até isso lá atrás de uma mentalidade de colônia, né? Uma colônia de exploração aqui, o país não queria se dar melhor que o outro, só vinha também as figuras boas da Europa pra cá, né? Vinha só os refugos. E aí foi construindo essa cultura que, vamos lá, né? O que mais prejudica hoje o Brasil é uma cultura de jeitinho brasileiro, de se dar bem. E isso é muito triste, é a decadência. Eu até acho errado esse seu jeitinho brasileiro, assim, sabe? Porque tem uma conversa de 2 senhores, isso é um corte que eu acho muito legal, que ele fala sobre o lance da malandragem. Ele fala...
Eu não vou lembrar o outro adjetivo, mas ele quer dizer que, tipo assim, as pessoas confundem quando fala de uma coisa do cara que ele é incorreto com o cara que é malandro. Não é a mesma coisa. Então, adotarem isso como um jeitinho brasileiro, eu acho horrível. O jeitinho brasileiro que eu conheço, que nem eu trabalhei em obra há muito tempo, é o oferecer o café pra uma pessoa, sabe? É o estender a mão, Sim. é a troca de Ser ideia. mais caloroso, inclusive. Isso, pra mim, esse é o verdadeiro jeitinho brasileiro. Que assim. realmente é muito bom, é admirável. Sabe? Né? Mas aí a gente vê, por exemplo, a crise que a gente tem hoje de imigração, países que não querem mais receber imigrantes. Por quê? Porque são países que as pessoas ferraram com aquele país por causa de uma cultura imoral, uma cultura caída, uma cultura injusta, e aí eles querem ir para um país que deu certo, que muitas vezes tem uma cultura elevada, de pessoas que fazem o que é correto, que são íntegras, e aí eles querem levar a cultura deles podre para dentro daquele país. Então, isso acontece muito. Por isso que a gente está tendo essa crise, que cada vez mais está degringolando a coisa. Aqui no Brasil, hoje tem até aqueles vídeos que o pessoal faz na internet, né? Eu vou deixar o meu celular e um notebook aqui no Japão e vou deixar tantas horas para ver se alguém vai roubar. E ninguém pega, ninguém mexe. Aí eu vi um vídeo de um cara fazendo isso aqui no Brasil. E daí ele mostrou lá, ficou não sei quantas horas, ninguém pegou. Só que daí ele vira a câmera, tava um cara atrás, assim, vestido de lutador de boxe. Pode crer. Cara, e senão já tinha pegado há muito tempo. Só né? assim. Exatamente. Não, O brasileiro vê uma oportunidade ali de se dar bem, e aí não tem cara, né? Cai um caminhão, ele toma um caminhão, todo mundo sai correndo que nem bicho pra pegar. Aqueles vídeos dos bolos de aniversário das cidades. O que é aquilo? Parece um bando de bicho, né? E claro, a gente entende também que tem uma questão econômica, né? Às vezes falta recurso, falta comida, mas é uma questão que vem antes de uma mentalidade de miséria, sabe? Sim. Uma mentalidade. Larissa, já estamos 45 minutos de conversa. Mas tá muito legal. Eu vou querer conversar contigo de novo. Claro, vamos. Se der, antes de chegar na tua hora, antes de chegar no momento de dar a luz, assim, a gente tenta conversar de novo. Se tu topar, a gente fazer com certeza. fazer uns debates aí, trazer outras pessoas pra trocar uma ideia. Porque eu achei bem legal mesmo. Muito obrigado pela tua paciência. Eu que agradeço. Eu acho muito legal. Tem pontos que eu não concordo contigo até, mas é muito legal a gente poder ter a civilidade de conversar. Sim, com certeza. Não é sobre concordar, mas é sobre respeitar, né? É sobre respeitar, Isso. porque, na verdade, quando a gente tá falando de um país, e a gente tá falando de líderes políticos, coisas que você é, e eu nunca vou ser, cara. Olha, podem anotar o que eu tô falando, eu nunca vou me meter nesse negócio. Eu não consigo, parabéns pela coragem, eu não consigo, não é pra mim. Mas é pra todo mundo, né? Então, no momento que tem alguém Sim. que é um líder de Canoas, é tanto pelo batuqueiro, tu é tão um líder pelo batuqueiro, quanto pelo cristão, Sim. quanto pelo ateu. Então, é muito legal que poder ter essa postura de conversar, porque galera de São Paulo, Rio de Janeiro, tá feio demais, mano. Toda vez que vocês vão conversar, uma baixaria, cara. Tá horroroso isso daí, tá? Então, tamo junto, de verdade. Muito obrigado. Siga as redes sociais do podcast. A gente vai postar cortes dessa conversa lá também, pra vocês terem acesso ao perfil da Larissa. Eu vi que tu é bem ativa na rede social também. Sim. Então, vocês vão poder engajar lá com ela também. E a gente fica esperando uma próxima visita, uma próxima conversa. Com certeza. Tá certo? Eu vou esperar, então. Obrigada, Guto. Tamo junto, muito obrigado de verdade mesmo. Muito obrigado você que acompanhou, deixa seu like, se inscreve, compartilha. Muito obrigado Estúdio Garras aí por toda a parceria aí. Lembrando, você que precisa de estúdio, procura Estúdio Garras, @estúdio.garras no Instagram. E você que é empreendedor, que é empresário, eu quero seu dinheiro. Não, tô brincando. Vem aqui, patrocina a gente. Tem muita gente trabalhando de graça pra isso aqui acontecer. Então, pelo menos pra a galera ser paga pelo serviço que tá executando, tá certo? Tamo junto, muito obrigado. Tchau, tchau. Aproveitando esse corte super natural, tá? A câmera nunca desligou. A gente sempre continuou aqui na mesma conversa. Só pra fazer aquele ritual que eu esqueci de fazer hoje, que é... Larissa, indica pra nós um livro. Um livro, eu vou indicar Nova Era e a Revolução Cultural, Olavo de Carvalho. Tá, beleza. E uma música? Uma música, eu vou indicar The Rover, Led Zeppelin. Boa. E me indica alguém da tua mesma ideologia pra vir aqui conversar comigo. Tá, eu vou indicar o Abimael, então, presidente da Câmara de Canoas e meu colega de bancada. Boa. E alguém de ideologia contrária. Eu vou indicar a Agatha Mostardeiro. Toma! Aí, ó, a pessoa que respondeu mais rápido, cara, desse quadro. Tamo junto. Obrigado mesmo pelas indicações. E é isso aí.